Erev Tov, Shalom. Hoje eu quero aproveitar o ensejo e gravar um novo vídeo para os estudantes, estudiosos de Torá, em questão de Kashrut. Trata-se de um vídeo importante porque é aquele tipo de vídeo gravado para dar conhecimento em coisas que as pessoas não perguntariam. De que se trata? Eu acho que é sabido de bastante pessoas que conhecem o estilo de vida do judeu iemenita, que geralmente são seguidores de Rabbi Moshe ben Maimon, desde a época em que foi Rabbi Moshe ben Maimon que ajudou em todos os problemas que eles tinham lá no Iêmen, seja com a perseguição islâmica, seja com os problemas com falsos messias e outras coisas mais naquela época. E desde então, até mesmo no Kadish, eles costumavam, até hoje alguns ainda costumam dizer, costumaram naquela época, Behayenu, Behayechon, Ubiyamechon, Ubehaye, de Rabbi Moshe ben Maimon. Então, é muito importante entender algo que é um costume que infelizmente teve prosseguimento apenas entre os judeus iemenitas e, Baruch Hashem, entre algumas famílias de origem de Anusim aqui no Brasil. Não sei se em todas as colônias, mas aqui no Brasil eu sei que sim, porque a minha família conservou isto. E o que eu me refiro se chama Halitá em hebraico. O que é Halitá? Nós salgamos a carne, sal grosso, e depois dela bem lavada, é claro, nós salgamos. Temos que colocar a carne no keli menukav, ou makom midron, ou um utensílio como, por exemplo, um escorredor de macarrão, ou até mais aberto, se for possível, para que o sangue que o sal puxar saia e se vá. E deixamos isso aí pelo espaço de tempo de Hilur Mil, que seria mais ou menos meia hora, 28 minutos a meia hora. Em seguida, nós temos que lavar muito bem essa carne. Bom, aqui começa o assunto Halitá. Após isto, Rabbi Moshe ben Maimon diz que nós precisamos pegar essa carne e colocar ou em Hometz, vinagre. Lógico que as pessoas têm que entender que é vinagre kasher. Vinagre, tudo que é derivado de vinho, inclusive o próprio vinho, se não for kasher, é proibido para nós, com ligação com questão de avodah zará, de idolatrias. Então, lembrem bem, Baruch Hashem, parabéns, que a comunidade de São Paulo já tem a BDK, tem a BKA, são listas importantes para todo judeu, para saber o que nós podemos consumir e o que nós não podemos. Então, ter cuidado com o vinagre, se for fazer isso com vinagre. Agora, voltando ao nosso assunto, ou coloca a carne toda ela coberta no vinagre por algum tempo até ela mudar a tonalidade, a cor, ou simplesmente jogar essa carne em água fervente. Por que eu falo jogar? Porque assim são as palavras de Rav Hai Gaon, que ainda não cheguei para falar sobre ele, mas daqui a pouco eu vou ter que falar. Bom, problema. Onde Rabbi Moshe ben Maimon escreve sobre isto, ali tem os exegetas, os comentaristas, e eles vêm, um deles vem em defesa de Rabbi Moshe ben Maimon, porque ninguém encontrou, todos perguntavam onde ele achou isso. Um dos exemplos de quem perguntou foi o Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet. Perguntam para Rabbi Shlomo ben Aderet, uma comunidade da Espanha, explicando que Rabbi Moshe ben Maimon disse que precisa fazer halitá. E como fazer então carne moída?
E o Rashba responde, simplesmente, nós não sabemos de onde Rabbi Moshe ben Maimon trouxe isso, porque não consta no Talmud. E Rabbeinu Nissim já escreveu, em nome do Ramban, que tudo o que sai da carne depois do salgamento, depois de lavar, a última lavagem, que tem que ser muito bem lavado, aquilo é tzir, quer dizer, é um caldo, não é mais sangue, não precisa mais pensar naquilo como se fosse sangue. Outro sim, Rabbi Moshe ben Maimon declara que precisa, após todo esse processo de salgar a carne, lançar em água quente. Colocou em água fervente, água klirishon, água sob o fogo, fervendo, você coloca a carne lá, até o tempo que ela leva para ficar toda cauterizada, toda fechada, que o sangue que ficou dentro não vai ficar proibido, porque o sangue proibido para nós é o sangue que sair. É por isso que quando a pessoa salga a carne, ele tem que ter o cuidado de salgar no utensílio onde o sangue possa escorrer. Por quê? Porque se o sangue sair, automaticamente o mesmo sal que tirou o sangue vai colocar de volta, se a carne ficar dentro do sangue. E o sangue que já saiu, na hora que ele voltar para dentro da carne, a carne vai ficar proibida. E por isso nós temos que fazer isso ou no local midron, que eu falei antes, que é um lugar que fica nessa posição, a carne faz com que o sangue possa escorrer, ou que ela fique pendurada, ou que ela esteja num utensílio menucado, um utensílio que tenha orifícios, que o sangue possa sair por ali. E exatamente por esse motivo, para que o sangue não volte para dentro da carne, porque se voltar para dentro da carne, o sangue que saiu está proibido, então a carne vai ficar proibida. Nesse caso, na hora que você coloca a carne dentro da água fervente, ela vai simplesmente fechar a carne. O sangue que se para dentro não vai sair. Se você colocar em água fria, para começar a cozinhar assim, vai sair. Bom, de acordo com o Rabbi Moshe ben Maimon, porque de acordo com o Rabbi Nissim Gaon, de acordo com o Rabbi Moshe ben Nachman e de acordo com outros do norte espanhol da época, esse sangue não é sangue, isso é tzir, é um caldo, não tem importância nenhuma com ele. E no Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo escreve sobre isso e ele diz que é muito importante ter o cuidado de fazer isso de acordo com o que Rabbi Moshe ben Maimon escreveu, mas de qualquer forma ele diz que é apenas importante. Por quê? Porque não há fontes talmúdicas. Não havendo fontes talmúdicas, então nós não temos realmente uma obrigação. Acontece que um dos exegetas, o Maggid Mishneh, um dos comentaristas sobre Rabbi Moshe ben Maimon, o Maggid Mishneh, escreve, logicamente, Rabbi Moshe ben Maimon não traz isso dele mesmo, ele deve ter trazido isso dos Geonim, e os Geonim tinham isso por tradição diretamente dos Amoraim. Tanto que os Geonim, quando tocam nessa questão de Halitá, eles falam não sobre Halitá de Basar, porque do sul da Espanha, por todos os países árabes, onde a tradição gaônica foi presente o tempo todo mundo fazia. Então isso não era problema. O problema foi só com respeito ao fígado. O fígado, o costume generalizado no povo de Israel, a partir da época dos Geonim, é fazer shetiva, quer dizer, um X, cortar em X, e colocar para assar. Ninguém mais fazia halitá de fígado, porque os Geonim disseram, nós não somos mais plenos conhecedores desses assuntos para fazer halitá de fígado. Rabbi Moshe ben Maimon disse que não há problema, você pode fazer, também do fígado. Mas o costume generalizado é não fazer. Fazer como os Geonim ensinavam, mas ele cita isso como costume, ele não obriga. Agora, fonte talmúdica para halitá. Se os Geonim receberam por tradição, nós já sabemos que há fonte. Então ela se perdeu? É possível. E como vamos saber se ela se perdeu? Eu não sei se todos aqui já ouviram falar de Rav Ahai Gaon.
Rav Hai Gaon, ele é tido como Gaon, mas ele é tido também como Savorá. Por quê? Porque é da época dos Savoraim. Os Savoraim são os rabinos imediatamente depois dos Amoraim, os imediatos, entre os Geonim e os Savoraim, e os Amoraim. São os rabinos depois do período talmúdico. Inclusive, palavras deles ainda constam dentro do próprio Talmud. Como prova, um grande rabino de Israel, porque eu tenho muito respeito e muito apreço, que é o rabino do Technion de Haifa, o rabino Eliyahu Zini, que escreveu inclusive um livro inteiro sobre isso, que tem não somente valor, não tem somente valor em questão de conhecimento de Torá, ele tem um valor impressionante em conhecimento geral, conhecimento de história. E nesse livro ele fala sobre a quantidade de trechos dentro do próprio Talmud, dentro da própria Gemara, que são frutos das mãos dos Savoraim. Esse livro aqui eu recebi de uma pessoa muito querida, de quem infelizmente estou um pouco afastado. Eu acho que ele não se ofenderia em citar o nome, porque foi um presente muito estimado, de muito estimado valor. Eu agradeço muito por ele. Esse livro foi um presente de Paulo Rosenbaum. Paulo Rosenbaum é uma pessoa que trabalha muito em atrair judeus, especialmente jovens, com músicas alegres, com publicações em português de assuntos toráticos que vão interessar para a nova geração, e vive em São Paulo às vezes e às vezes em Israel. E parabéns, muito obrigado pelo presente. Quero agradecer aqui em público, porque esse livro me ajudou muito em meus conhecimentos, e logicamente eu tenho que, nessa parte dos meus conhecimentos, agradecer a ti e primeiramente ao teu mestre, o rabino Eliyahu Zini. Bom, voltando ao nosso assunto, a questão Haritá. Rav Hai Gaon, um dos primeiros Savoraim, ele escreve detalhadamente no livro chamado, conhecido no mundo rabínico como Sheil Tot de Rav Hai, em Vaikra, Siman Samer Het, Siman 68. Mas antes de lermos as palavras dele, vamos ler o que o Shulchan Aruch diz sobre isso, o que Rebbe Yosef Karo diz sobre isso. A Yoreh De'ah, Hilchot Melihá, Yoreh De'ah, leis de salgamento de carnes, e Siman Samertet, o Siman é o 69. Ahar שנמלח הבשר והודח מותר לדנו אפילו במים שאינם רותחים. Depois que a carne já foi salgada e lavada, é permitido colocá-la. Antes disso ele traz todo o processo como se faz. É permitido colocar mesmo em água que não esteja fervente. Veyesh mi shesa masrich litano b'mayim rotchim. E há quem tenha quem diz que é necessário, que é obrigatório colocar em água fervente. E o Rabbi Moshe Isserles, o maioral dos Ashkenazitas, escreve aqui a Hagá e diz Aminhag ve'haminhag kesavará rishoná ve'chen ha'ikar. E ele coloca Bet Yosef beda'at atzmo. Mas no Bet Yosef ele diz, o Rabbi Yosef Karo mesmo diz, que é muito importante levar em conta o que escreveu Rabbi Moshe ben Maimon. Porque, como escreveu o Yad Malachi, Rabbi Malachi HaKohen, em seu livro Yad Malachi, é um livro que ele trata de regras da legislação talmúdica e da exegese, e ele cita diversos pontos. Numa segunda parte do livro ele fala sobre o caminho, a forma como agiam os Rishonim, e ele começa explicando a própria metodologia de Rebbe Moshe ben Maimon. Ele diz que Rebbe Moshe ben Maimon não traz palavras suas, traz somente o conteúdo do Talmud. E se ele trouxer palavras suas, ele vai dizer, eu acho que deve ser assim e assim. Bom, portanto, quando ele traz sobre Haritá, se nós observarmos por essa perspectiva que cita Rabbi Malachi HaKohen,
nós vamos entender uma coisa muito importante, que Rabbi Moshe Ben Maimon não citou isso simplesmente de tradição dos Geonim, que ele costuma dizer quando os Geonim citaram alguma coisa, ele diz, os Geonim disseram isso, outros Geonim disseram isso, mas quando é fonte talmúdica, ele diz simplesmente, e tem que fazer isso. E quando ele cita no Mishneh Torah, ele diz o seguinte, En molechim elá bichli menukav, não se salga a não ser em um utensílio com orifícios, como eu acabei de dizer anteriormente. Ve'el molechim elá bemelach ha'ave kahol hagas, e não se salga a não ser com o sal grosso, como a areia grossa. Nisso aí, no Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo vai explicar, não é o mais grosso de todos, e também não é o fininho demais. É o mediano, quer dizer, o mesmo que se usa para fazer churrascos. Porque o sal fino, ele é como farinha, e ele se engole dentro da carne, ele não vai tirar o sangue. É preciso sacudir bem o sal antes e depois lavar. Todas essas coisas são para a carne necessária para o cozinhamento. Mas se for para fazer um assado, um churrasco, é só salgar e já colocar imediatamente para assar. Lógico, não pode deixar também no sal, porque o sal, a partir do momento que ele para de tirar o sangue, ele vai colocar o sangue de volta, como eu expliquei antes. Então a pessoa tem que ter esse cuidado. Em seguida ele diz, Veim haleto behomes, e se fizer a halitá, se aquele mergulhar na água quente ou no vinagre, como eu falei, se fizer essa halitá com o vinagre, é permitido comer até mesmo crua a carne. E o vinagre que fizer um pedaço de carne, fizer halitá, não pode depois usar esse vinagre segunda vez para fazer outra halitá. Isso é importante saber. E em seguida ele diz que também se faz halitá em água fervente. Na água fervente você simplesmente pega a carne e joga em água fervente, como ele escreve aqui, e depois disso você pode comer dessa carne. Você pode tirar, pode cozinhar, pode fazer o que você quiser, moer inclusive. Lógico, tem que ficar certo tempo na água fervente, até ela se fechar totalmente. Agora, que fonte teria Rabbi Moshe Ben Maimon? Certa vez, conversando com alunos do Gaon de Vilna, pessoas que são bem exímias no estudo do Talmud, que vivem diretamente de acordo com o que consta no Talmud, sem dar atenção a nenhum dos Rishonim, eu fiz uma pergunta um pouco proposital, porque eu queria que dessem atenção a isso que Rabbi Moshe Ben Maimon escreve. E quando eu cheguei para essa pessoa, a pessoa realmente ficou um pouco pasmo, sem saber o que dizer. Quando nós abrimos o Talmud, no Tratado Hulin, nós vemos ali um trecho muito interessante, que ele diz Molecho yafe yafe, umadicho yafe yafe, afilo lekederá. Tem que salgar bem e tem que lavar bem, até mesmo para a panela. Até mesmo para a panela? Mas é claro que é para a panela. Vai ser para quê? Então, esse até mesmo, eu perguntei, o que quer dizer isso? A pessoa pensou, não sabia o que dizer. Então mostrei para ele isso aqui. Isso aqui é o que eu falei antes. É o que escreveu Rav Ahai Gaon. Eu lembro, Rav Ahai Gaon foi geração logo depois dos Amoraim. Inclusive tem palavras dele mesmo dentro do próprio Talmud. Aqui escreve a Girissá, o Talmud, a Gemara, que tinha
Rav Hai Gaon em mãos, não estava escrito Afilu Lakedera. Não estava escrito Veapil Lakedera. Ou seja, você tem que fazer, colocar, jogar, deixar cair na Kedera, na água fervente. E isso, de acordo com essa forma de ler o Talmud, então nós realmente entendemos que a filo da Kedera, o copiador mudou a posição da letra Vav, colocou no final da palavra apil, quando na verdade tinha que ser veapil e não afilu. E a mudança, ela realmente se encaixa. E quando você lê no que escreve a Hai Gaon, então você percebe que essa era a fonte talmúdica que tinha Rebbe Moshe ben Maimon. E quem escreve sobre isso bem explicado é nada mais, nada menos do que o Emek Shelah. O Emek Shelah, por mais surpreendente que seja, não era um rabino sefaradita e muito menos yemenita. O Emek Shelah foi o Rabino Naftali Tzvi Yehuda ben Rabbi Yaakov de Volozhin. E Volozhin é uma cidade da Lituânia, de onde saíram muitos sábios, inclusive Rabbi Chaim Volozhin, famoso, um dos alunos do Gaon de Vilna. E ele foi um grande rabino em Berlim, esse que escreveu o Emek Shelah. E no Emek Shelah ele cita, então aqui está a fonte de Rebbe Moshe ben Maimon. Ele admite, mostra, prova, traz outros trechos talmúdicos para comparação e declara, aqui está a fonte de Rebbe Moshe ben Maimon que está no Talmud. E ele traz ainda, citando assim, que não é só Rebbe Moshe ben Maimon que escreve por essa forma, senão também Bahag, o Baal HaLachot HaGedolot, que é da época dos Geonim. E a forma como escreveu Bahag é Hechad Ekabarel Emirme Bisra Biqadira Asur Ad de Malahleh. Lemirme Basar é lisro, que é jogar, é lançar. Ou seja, você está fazendo aqui halitá. Então essa forma de falar, forma de escrever, de Bahag, ele traz como defesa para a forma como escreveu Rebbe Moshe ben Maimon, e com isso ele prova que a fonte talmúdica existiu. Infelizmente, algum copiador mudou a posição da letra e ficou tudo confuso. Então, quando Rebbe Moshe ben Maimon escreve que nós somos obrigados a fazer a halitá, a fonte é talmúdica. Nós não temos o direito de escolher como fazer, porque, como ele escreve no prefácio ao Mishneh Torah, mas tudo aquilo que consta no Talmud babilônio, nós somos obrigados, inclusive com os decretos, com os minhagim e com tudo. Faz parte também essa nossa obrigação de, em seguida, a Melihat Basar e Hadahat Basar, fazer Halitat Basar. Como eu falei antes, somente as comunidades yemenitas e os discípulos de Rebbe Moshe ben Maimon ao redor do mundo, que hoje em dia está cada vez mais crescente, Baruch Hashem, e algumas famílias de origem de Anusim no Brasil, não sei se todas, eu sei apenas a minha família, continuaram fazendo isso por décadas, por séculos. Eu espero que haja sido um aprendizado importante para todos e desejo Shalom Ubracha.